com a Rússia. Quer dizer, primeiro precisa chegar a lei, então não é bom comentar antes dela existir. Segundo, só para reafirmar, a diplomacia brasileira, historicamente, é uma diplomacia multilateral, que não se alinha obrigatoriamente com um campo A, B, C ou D, e essa é a propositura, sempre visando a paz. É óbvio que tem gente que não concorda com a nossa posição, inclusive aqui nos Estados Unidos. Esse tema é para debate entre governos. Pessoal, vamos fazer mais 3 perguntas aqui, aí eu preciso abrir 2 online. Tá tudo na sequência do mesmo tema, a gente vai administrando para que a maioria das pessoas possa participar. Bom dia, senadores. Obrigada por essa coletiva. Eu queria entender o seguinte: os senhores tiveram muita cautela na divulgação da agenda, sobretudo com os parlamentares, por temor de interferência. Então, eu queria entender 2 coisas. Primeiro, vocês encontraram dificuldade nessas agendas, sobretudo com republicanos, já que houve só uma? Houve alguma agenda que foi efetivamente cancelada e que vocês atribuem a interferência? Se sim, foi uma interferência, teria sido do Eduardo Bolsonaro? Ontem a gente soube que o Lindsey Graham, que é uma pessoa, enfim, muito próxima do Donald Trump, se encontraria com os senhores e esse encontro acabou não acontecendo. Então eu queria entender esse porquê e falar um pouco mais sobre essa interferência, se é Eduardo Bolsonaro. E vocês disseram que colheram muitos relatos sobre a visão dos Estados Unidos a respeito do Brasil. O que permeia essa visão, inclusive dos democratas? E assim, pensando que até os senhores tiveram dificuldade para acessar os republicanos, o que isso diz sobre os canais de diálogo do Brasil, governo brasileiro, governo americano? Os senhores veem alguma chance, enfim, dessa negociação realmente avançar? Obrigada. Olha, essa pergunta que você fez para nós fizemos para o senador republicano. Exatamente o que você fez. Ele respondeu que não teve nenhuma pressão de fora que viesse a impedir dele fazer a reunião conosco. O último, que é Tom Tillis. Exato. Ele é independente, ele não é brigado, ele é ouvido no governo, é um cara que a gente chegou à conclusão que é uma pessoa respeitada, ele tem os canais de comunicação dele, e o que a gente tinha que fazer para defender os interesses do Brasil, nós fizemos. Outra coisa, agora, em relação a esse que estava marcado junto com os outros colegas, são 4 ou 5, né? Eram 5 numa sala só. Ele ficou de ir e não foi. Agora, vai saber o que aconteceu. Lá ali ninguém conseguiu informar para nós o que houve. Agora, gente, nós não vamos entrar nessa dividida. Esse assunto já está tão complexo, já está tão emaranhado, está tão enovelado, que a gente tirou entre nós um caminho de que nós não estamos jogando contra ninguém, nem contra nenhum parágrafo que está na carta. Nós estamos a favor do Brasil. Isso é muito mais sério do que a gente possa imaginar. E o que está ruim pode ficar muito pior. Então há que se ter aí uma consciência clara em relação a isso, de que esse grupo que está aqui veio e tinha que vir, preenchemos uma lacuna, abrimos um canal, estreitamos uma relação, azeitamos oportunidades, semeamos e isso, como eu já disse, o jogo está começando. Isso ainda vai para frente. Então, se a gente não tivesse vindo, porque alguns estão criticando, não serviu de nada, não foram recebidos. Não, negativo. Serviu sim, nós conversamos com muita gente que tem acesso e que ponderou conosco da necessidade de se postergar essa data no sentido de se organizar, porque outros países tiveram esse tempo. O Brasil não teve. O Eduardo falou que ia atuar para atrapalhar o diálogo. E a gente apurou que, pelo menos com o Rick Scott, Com Ted Cruz e com o Departamento de Estado, não houve reunião com os senhores por interferência direta deles, fontes diretas que me relataram isso. O senhor vai negar? Não, eu não posso dizer para você o que houve do lado de fora do nosso caminho. A única coisa que aconteceu que pode vir a ser essa questão foi um senador que estava marcado junto com outros 4 colegas, em comum acordo entre eles,
no gabinete de um deles, não foi. Só isso que aconteceu. Próxima Tá, pergunta. obrigada. Senão a gente não consegue... Posso perguntar os canais de diálogo? Pessoal, só pra gente organizar, depois a Patrícia e o Matias, a gente tem uma pergunta online. Só pra poder organizar e todos participarem. Faz por mim? Pode fazer. Então, os canais de diálogo, governo brasileiro, americano, quanto que é difícil. Pode fazer por mim. Faz logo, senão você vai perder a pergunta. Vai embora. A pergunta da Júlia é sobre os canais de diálogo e eu queria falar sobre os setores que não serão taxados. Ó, nós não tínhamos audiência prevista no Departamento de Estado. A gente não houve. A gente se restringiu àquilo que é da nossa alçada. Parlamentar. Isso a gente cumpriu. E os empresários, para a gente poder ouvir e até subsidiar melhor. A gente fez, sabe o quê? Pegamos o estado de cada parlamentar. A nossa assessoria produziu um trabalho muito bem feito. O que isso ia afetar o estado que ele representa? Você pode ter certeza que isso tocou a cada um deles. Já aumentou o preço da madeira. E essa madeira é aqui dentro do Brasil. É, em especial de lá, de Santa Catarina. Próximo. Senadores, obrigada. Vamos lá, gente, que nós temos que ir no voo, temos que chegar. É uma dúvida dos colegas também aqui. Quais canais de diálogo os senhores acreditam que efetivamente foram abertos com essa viagem? O senador Carlos Viana citou setores que podem não ser taxados, senador. Isso já é certeza, é uma possibilidade? E se os senhores confirmam se houve o pedido de exclusão da Embraer, pelo menos nesse prazo de 1º de agosto, em relação especificamente à Embraer, e se algum dos senhores poderia comentar também se houve uma conversa com os senadores ontem sobre os processos judiciais que foram abertos por empresas aqui nos Estados Unidos e a percepção deles em relação a esses processos judiciais. Lembrando que foram 3 perguntas, então, sobre os canais de diálogo primeiro. Obrigada. Bom, a sua pergunta é quase uma conferência, mas dizer o seguinte, que nós falamos com muita gente, nós fomos procurados lá no Brasil pelos empresários brasileiros e aqui por empresários americanos, e houve uma sinergia, né, entre esses empresários, todos muito preocupados, tanto aqui quanto lá. E essas pessoas, alguns têm mais influência, outros menos, depende do tamanho das empresas, da aproximação que eles têm com o governo, com a Casa Branca. Mas também falamos com muita gente que tem aqui nos Estados Unidos, para nós não é comum, mas aqui os escritórios de lobby, o pessoal que trabalha com estratégia, com crise. Falamos com vários que nos deram ótimas informações, coisas que talvez a gente não tivesse no nosso radar de negociação, do que era importante, e também nós passamos para eles a situação real, né, do que nós estamos vivendo depois dessa carta que veio aí do presidente Donald Trump com as tarifas de 50%, e eu acho que foi muito bom, porque cada um colocou o seu ponto, e agora nós vamos voltar para o Brasil e fazer a lição de casa, conversar onde a gente acha que vai ter um relatório dessa comissão, esse relatório é público, vai ser amplamente divulgado, e aí nós vamos poder conversar com vários setores, com vários poderes, inclusive com o executivo, principalmente sobre a parte comercial. Gente, só um minutinho, só para vocês terem ciência do que está passando do lado de cá. Tem 3 colegas aqui que vão ter que ir para o aeroporto, sair daqui no máximo 11 horas. Por favor. Senador, nós temos mais 2 perguntas. Só uma... Deixa eu fazer uma complementação nessa pergunta com relação a canais. Nós conversamos com parlamentares e com empresas aqui que têm influência, certamente, no governo também. São democratas, eles têm influência, sem dúvida nenhuma, eles têm canais para se chegar à palavra, em última instância, ao Trump, mas também a todos os secretários. O que acontece? Cada um de nós, parlamentares, nós temos a responsabilidade de defender os interesses da população que nós representamos, isso no Brasil e também aqui nos Estados Unidos. Então, cada um dos parlamentares, independente se são democratas, se são republicanos, eles vão ter que prestar contas também com as perdas que vão acontecer aqui nos Estados Unidos através dessas tarifas e das consequências, que isso não é só imediato, tem consequências
que são mais duradouras também com relação a isso aí. Portanto, esses canais eles vão ser cada vez mais abertos, porque a lógica, né, e o bom senso determina que isso seja feito. Portanto, o Brasil está se colocando numa posição de negociação, que é a maneira correta, a maneira ética de se tratar desses assuntos com seriedade, e certamente eles vão atender a isso na medida em que eles vão ter umas necessidades disso. Por isso que eu falei da questão setorial, mas isso não é só a questão setorial, existem outros pontos de importância a serem tratados, da relação entre Brasil e Estados Unidos como um todo, e certamente esses canais vão se abrir por interesses próprios e mútuos. Então, certamente isso aí vai ampliar. Então, essa visita, como foi falado aqui, é uma semente que foi plantada e os frutos a gente vai colher, né, com certeza nesse ano e nos próximos anos também. Senador, Vamos lá, mais amiga, só para a gente organizar, mais duas. A velha mídia corporativa do Brasil, mentirosa, desinformadora, ela continua querendo a todo modo, a todo custo, que o presidente Lula ligue para o Donald Trump a qualquer preço. Precisamos lembrar que tudo isso partiu do presidente norte-americano, Donald Trump, boicotando a economia brasileira, tentando boicotar os BRICS, porque os BRICS nós sabemos que estão numa crescente muito grande e o Donald Trump não quer isso. E para tentar limpar a barra do Bolsonaro, ele está taxando o Brasil em 50%. Isso para a economia brasileira não vai fazer nem cócega, porque o presidente Lula, de modo muito consistente, muito coeso, já bateu o pé e disse que não vai ligar para o Donald Trump de qualquer jeito. Isso seria uma passação de recibo, seria assinar um recibo em branco de algo que alguém não fez. Quer dizer, o presidente Lula não provocou nada disso. Quem tem que se retratar é o Donald Trump, uma vez que o cara já está apertando no pé dos americanos lá. Então o presidente Lula está muito bem respaldado. O mundo inteiro está sabendo que o presidente Lula, que o Brasil, que nós brasileiros não temos culpa de nada disso. Mas, para além de tudo isso, vejo a evolução desses senadores que está aí, o Marcos Pontes, bolsonarento, que dava com a camisa estampada com a bandeira do Brasil, já melhorou bastante, já está com uma camisa branca, com a gravata azul, já está se comportando como um político de verdade e não como um apoiador ferrenho do Bolsonaro, que muito em breve será preso. O presidente Lula está fazendo muito bem em não correr atrás de telefonar para o Donald Trump, que é mais uma coisa imposta pela mídia corporativa, por o viralatismo do Brasil, do que pela vontade do povo brasileiro como um todo. Grande abraço e a gente volta.